Vamos lá, turma S2, disciplina Segurança na Construção Civil, aula 05. Aula 05 iremos tratar sobre as áreas de vivência que fazem parte do PCMAT, né, que é o programa específico do setor da construção civil, que eu já iniciei a falar sobre esse PCMAT na aula 04. Nessa aula 05 é uma sequência da aula 04, assim como vai ser a aula 06, a aula 07, salvo engano, a aula 08 também. Falar das áreas de vivência, do que é constituído, do que compõe o PCMAT, né, quais são os itens que devem ter nesse PCMAT, ok? Então vamos lá, aula 05, S2, Segurança na Construção Civil. Dando sequência à aula anterior, como já foi falado, comentar sobre as áreas de vivência que fazem parte, né, do PCMAT, fazem parte da NR18, que é a NR específica do setor da construção civil. Dentre essas áreas de vivências, temos as instalações sanitárias, que o canteiro de obra, uma frente de trabalho, deve ter. Aí ela fala aí, né, continua falando aí sobre essas instalações sanitárias. Ele fala que entende-se, né, como instalação sanitária o local destinado ao asseio corporal, né, e ou ao atendimento das necessidades fisiológicas de excreção, né? Isso é óbvio, todo mundo sabe disso, que seria uma instalação sanitária. Um exemplo de instalação sanitária está aí na imagem. É claro que no canteiro, na frente de obra, uma instalação sanitária não é essa aí que está na imagem, né? Isso aí que está na imagem está parecendo de uma escola, inclusive parece muito com a do IFCE, lembra, né? Do IFCE Campus Morada Nova, ou de um shopping mais acanhado, né? Essa imagem não representa uma instalação sanitária de uma frente de obra, um canteiro de obra na frente de trabalho. Só para representar o que seria, vocês já sabem, óbvio, instalação sanitária. Ali vocês percebem que tem três figuras ali, né? Três exemplos. Aquilo ali seria o que? Seria mictórios. Quem não sabe o que é um mictório, está aí na imagem, tem logo três mictórios, que é muito comum estar presente no setor da construção civil. Ele fala que as instalações sanitárias devem o quê? Devem possuir alguns pontos, de acordo com a NR18, que deve ter uma instalação sanitária para ser considerada adequada. E que pontos são esses? Primeiro aí, ser mantidos em perfeito estado de conservação e higiene. Um canteiro de obra e uma frente de trabalho não é muito comum encontrar isso aí. Geralmente é meio sujo, né? A verdade é essa. Até porque, como eu já falei, um canteiro de obra na frente de trabalho não vai ficar ali para sempre. Ali é temporário, de acordo com a obra a ser feita, né? Aí, o ponto B aí, ó, ter portas de acesso que impeçam devassamento, né, e ser construído de modo a manter o resguardo conveniente, né? Proteger, né, não ficar exposto quem está ali fazendo uso daquela instalação sanitária. É isso que está falando a letra B aí, né? Ter paredes de material resistente e lavável, podendo ser de madeira, que é comum ser encontrado em canteiro de obra em frente de trabalho. Letra D, né? Ter pisos impermeáveis, laváveis de acabamento antiderrapante. Vamos dar sequência aos pontos que devem ter, né? Que a NR18 exige para uma instalação sanitária em um canteiro e uma frente de trabalho. Letra E, não se ligar diretamente aos locais destinados a refeições. Questão aí de higiene, né? De bom senso. Não tem sentido nenhum instalação sanitária se ao lado do local destinado às refeições. Letra F, ser independente para homens e mulheres, quando necessário, né? Geralmente um canteiro de obra, né, uma frente de trabalho, quando possui mulheres, elas são mais da parte gerencial, né? Da parte administrativa, uma técnica de segurança do trabalho, por exemplo, uma engenharia civil. Geralmente elas não usam o mesmo banheiro que o pessoal, né, os operadores, né, os que estão ali metendo a mão na massa. Um trabalho mais braçal, mais físico, né, que exige mais força. Geralmente um canteiro, uma frente de obra, quando tem uma mulher, existe um banheiro específico para elas.
Letra G, ter ventilação e iluminação adequadas. Geralmente isso não acontece no canteiro e na frente de obra. Geralmente iluminação, uma lâmpada e olhar, e ventilação geralmente não tem. E letra H, ter instalações elétricas adequadamente protegidas. Né? Aí apenas para representar o que foi dito ali na letra F, independente, né? Ser independente para homens e para mulheres. Como já foi dito, geralmente quando tem uma mulher no canteiro de obra, no setor da construção civil, existe um banheiro específico para elas, ou um local mais adequado, né? Mais limpo, mais reservado, de uso mais reservado quando comparado ao banheiro lá, que fica mais para os homens, né? De uso mais coletivo. Dando sequência, o que as instalações sanitárias devem ter, de acordo com a NR18, de acordo com o PCMAT, a letra I aí, né? Ter pé direito, a gente já sabe o que é pé direito, já foi dito em aulas anteriores, né? A altura do piso ao teto é considerado um pé direito, nesse caso aí deve ter um pé direito, a altura do piso ao teto, no mínimo 2,50 m, ou respeitando-se o que determina o Código de Obras do município. Existe, às vezes, um determinado município que esse pé direito é maior ou é menor do que esse valor. O que está dito na NR18 é 2,50 m. A letra J, que deve ter na instalação sanitária, está situado em locais de fácil e seguro acesso, não sendo permitido um deslocamento superior a 150 metros do local de trabalho ou do posto de trabalho, tanto faz, né? Aos gabinetes sanitários, mictórios, aqueles que eu mostrei para vocês lá na foto, que tem 3, né? Aqueles ali são mictórios. E lavatórios. Como eu costumo sempre fazer, quando eu lembro, geralmente eu lembro, questão de concurso público. Eu já vi questão de concurso público cobrando, perguntando essa letra J aí. Ó. De acordo com o NR18 que tem lá no PCMAT, com a distância, o deslocamento máximo, né, que deve ser feito do determinado empregado do posto de trabalho ao se deslocar, né, ao gabinete sanitário, né, ao mictório e o lavatório, com essa distância. Deslocamento superior a 150 metros. Não pode ser superior a essa distância aí. Ok? Essa questão do concurso já vi. Ele fala uma relação aí, ó, em relação à instalação sanitária e trabalhador. Vamos lá. A instalação sanitária deve ser constituída de lavatório, vaso sanitário e mictório, como já foi dito no slide anterior, na proporção de uma instalação sanitária para cada grupo de 20 trabalhadores ou fração. Outra pergunta que é muito comum ser cobrada em concurso público. Essas relações, não só essas, outras que eu irei mostrar mais à frente, que existe na NR18, que existe no PCMAT. Outra relação aí, ó. Bem como de chuveiro, na proporção de uma unidade para cada grupo de 10 trabalhadores ou fração. Instalação sanitária, 1 para 20. Chuveiro, 1 para 10. E aí está uma imagem que eu acho muito legal, né? Essa imagem. Geralmente eu gosto mais de imagem do que texto, que é mais fácil a memorização, no meu ponto de vista, né? É mais fácil a compreensão, o entendimento. E, mais uma vez reforçando, isso aí é cobrado com concurso público com força, essas relações aí, ó, de acordo com o NR18. Lavatório, vaso sanitário e mictório, com a proporção 1 para cada 20 trabalhadores ou fração. Chuveiro, né? 1 para cada 10 trabalhadores ou fração. Professor, não estou entendendo. Vamos supor que um canteiro de obra ele possua 21 trabalhadores. 21 trabalhadores. Ele deve ter no mínimo quantos lavatórios, quantos vasos sanitários e quantos mictórios. Se um determinado canteiro de obra de frente de trabalho ele possui 21 trabalhadores, de acordo com o que está dito aí no texto, de acordo com o NR18, de acordo com o PCMAT, esse canteiro de obra, essa frente de trabalho, né, se possui 21 trabalhadores, então deve conter quantos? 2 lavatórios, né, 2 vasos sanitários, 2 mictórios. Quando ele fala 20 trabalhadores ou fração, é justamente isso aí, 21, 22, 23, 24, até quanto? Até 39. De 21 trabalhadores até 39 trabalhadores, 2 lavatórios, 2 vasos sanitários, 2 mictórios. Na verdade, até 40, né?
de 21 até 40 trabalhadores, 2 de cada. Por isso que ele fala 20 trabalhadores ou fração. E a relação lá do chuveiro, 1 a cada 10 trabalhadores. O canteiro de obra tem 10 trabalhadores, um chuveiro. O canteiro de obra tem 11 trabalhadores, 2 chuveiros. O canteiro de obra tem 19 trabalhadores, 2 chuveiros. O canteiro de obra tem 20 trabalhadores, 2 chuveiros. Ok? Essa fração que ele fala é isso aí que eu acabei de explicar para vocês. 39 trabalhadores, 2 lavatórios. 40 trabalhadores, 2 mictórios. Se atentem, fiquem atentos a essa relação aí, que é muito cobrado em concurso público. Pode ser que eu cobre também alguma atividade, alguma prova. É interessante que vocês aprendam. Eu lembro quando eu estava para concurso público, isso aí eu tinha memorizado 100%. Até hoje ainda eu lembro, né? Eu fazia uns esquemas, né, de memorização de questões de concurso público, de estudo, né, de concurso público. Eu lembro que eu fazia isso aí muito, essas relações aí. Lavatórios, né, outro ponto, outro item que é considerado uma área de vivência que deve conter no canteiro de obra da frente de trabalho, que faz parte do PC-MAT, né? Ele fala que os lavatórios eles devem o quê? Ser individual ou coletivo, tipo calha, né? Possuir torneira de metal ou de plástico, ficar a uma altura de 90 centímetros, né? 0,90 metros, ou 90 centímetros, tanto faz. E tá aí, ó, quem não sabe que é um lavatório, né? No caso, esse é um lavatório coletivo. 1, 2, 3, 4, né? 4 pessoas podem utilizar ao mesmo tempo esse que está na imagem aí, né? Ainda falando do lavatório, dando sequência aos que deve ter, né? Como deve ser o lavatório no canteiro de uma frente de trabalho. Ser ligado diretamente à rede de esgoto, quando houver, ou seja, tem canteiro de obra e tem frente de trabalho, que nem rede de esgoto tem, e isso é muito comum, né? Se o canteiro de obra vai ficar ali por pouco tempo, sei lá, 2 semanas, não tem sentido você fazer uma rede de esgoto só para atender aquele canteiro de obra que vai ficar ali durante 2 semanas, não tem lógica nenhuma. Letra E, ter revestimento interno de material liso, impermeável e lavável. Letra F, ter espaçamento mínimo entre as torneiras de 60 cm ou 0,60 metros, né, quando coletivos. E a letra G aí, dispor de recipientes para coleta de papéis usados, né, para jogar no chão, né, vai tornar um ambiente sujo, um ambiente impróprio para a convivência, né, um ambiente insalubre. Falando agora de outra área de vivência, os vasos sanitários, né? Sobre os vasos sanitários, ele fala que o local destinado a vaso sanitário, o gabinete sanitário, deve conter o quê? Tem área mínima de 1 metro quadrado, é pequeno, né? 1 metro quadrado, mas é a área mínima que deve conter um vaso sanitário e um canteiro de obra na frente de trabalho, de acordo com o PCMA, de acordo com o NR18. Letra B aí, ó, ser provido de porta com trinco interno, a borda inferior de, no máximo, 15 centímetros de altura. Ainda falando sobre o vaso sanitário. Letra C, ter divisórios com altura mínima de 1,80 m. Letra D, ter recipiente com tampa para depósito de papéis usados, sendo obrigatório o fornecimento de papel higiênico. É similar ao anterior, né? Tem que ter um depósito ali para você jogar seu que foi utilizado ali no vaso sanitário. Você deve estar se perguntando, professor, isso é meio óbvio, é meio lógico, né? Pois é NR18. Às vezes tem conceitos na saúde e segurança do trabalho que é isso mesmo. Parece simples, mas é o que tem no texto daquela determinada NR. Ok? E como eu já falei para vocês, concurso público gosta muito de cobrar isso aí. Eu costumo falar para vocês e para quem foi meu aluno, que para passar no concurso público não precisa ser Albert Einstein, hein? Não precisa ser um gênio. Precisa ter tempo para estudar, força de vontade que passa. Sempre eu costumo falar isso com meus alunos. Passar em concurso público não é ser gênio, é ter tempo, aproveitar esse tempo, ter força de vontade e estudar. Os vasos sanitários devem, letra A aí, ó, ser do tipo bacia turca ou sinfonada. Daqui a pouco eu irei mostrar a imagem do que seriam esses tipos aí de vasos sanitários, né? Tem caixa de descarga ou válvula automática, geralmente é uma caixa de descarga, né?
ser ligado à rede geral de esgotos ou à fossa séptica com interposição de sifões hidráulicos. Pessoal, para quem não sabe o que seria um vaso sanitário tipo sifonado, né? Tá aí a imagem. A imagem fala mais do que 1000 palavras. Pronto, tá a imagem de um exemplo de um vaso sanitário tipo sifonado. E outro do lado direito aí, um vaso sanitário tipo turca. Né? Esse vaso sanitário tipo turca, só por questão de curiosidade, é encontrado em penitenciárias. Né? Ele fica no chão. Né? Fica no chão, o camarada vai lá fazer suas necessidades e tal, e tá safo. Por que fica no chão? Uma questão de segurança. A gente sabe que muitas fugas aconteceram, foram originadas, né, a partir de um vaso sanitário. O preso, né, aproveitando ali aquele vaso sanitário, que sabe que tem uma rede de esgoto que leva para fora da penitenciária, ele se submete a passar por essa rede de esgoto, sabendo que vai ficar não muito limpo, mas ele está preocupado, ele está pensando na sua liberdade, né? O preço da liberdade é maior do que ele se sujar, né? O objetivo dele de ficar livre é bem maior do que ele se sujar. Já pensando nisso, fizeram já esse vaso sanitário aí, com abertura menor, para que ele não consiga ter acesso à rede de esgoto e, consequentemente, à área externa, né, a uma determinada penitenciária. Beleza? Vamos lá. Outra área de vivência aí que apresenta no PCMAT, que está na NR18, são os mictórios, né, que eu já mostrei para vocês até a imagem. Vou falar especificamente sobre eles aí. Fala que eles devem conter, letra A, ser individual ou coletivo, tipo calha, né? Letra B, ter revestimentos internos de material liso, impermeável e lavável. Tá aí o mictório. Os dois exemplos, né, que foram ditos na letra A, que eles podem ser individuais, como está na imagem aí abaixo do lado esquerdo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? 7 mictórios individuais. Isso é muito comum ser encontrado em shopping, né? Shopping, em determinadas escolas também tem esses mictórios aí individuais. Tem os mictórios tipo calha, que não é tão comum ser encontrado, mas também existe. Também em escolas é comum se encontrar um tipo de mictório desse aí. Ambos podem estarem presentes em um determinado canteiro de obra, em uma determinada frente de trabalho. Continuando ainda falando sobre mictórios, letra C, né? Ser proveito de descarga provocado automática. Provocada quando você pressiona um determinado botão, né? E automática só o contato ali com a sua mão, não precisa pressionar nada, ele é realizada a descarga. E agora em shops, né, é muito comum você encontrar essa automática aí. Só com a presença ali do usuário já é provida a descarga. Letra D, ficar a uma altura máxima de 50 cm do piso, nem muito baixo, nem muito alto. Tem que ser até no máximo 50 centímetros, né? E letra S, ligado diretamente à rede de esgoto, mesmo na questão das anteriores, né? Ou a fossa séptica com interposição de sifões hidráulicos. Ele continua falando do mictório, só que fala que no mictório tipo calha, cada segmento de 60 centímetros ou 0,60 metros, né, deve corresponder a um mictório tipo cuba. Tá aí a imagem, né, para exemplificar o mictório tipo cuba, muito similar, né, ao do mictório tipo calha. Inclusive tem gente que diz que é a mesma coisa, mictório tipo calha, mictório tipo cuba, porque o seu design, né, é muito similar. E basicamente seu objetivo é o mesmo, né, que é proporcionar um mictório coletivo, né, que foi o termo que eu utilizei nos slides anteriores. Sobre os chuveiros agora, a área mínima necessária para a utilização de cada chuveiro é de 0,80 metros quadrados, né, com altura de 2,10 metros do piso. Esse 2,10 metros aí, no caso, lembra, né, o pé direito, né, que é a altura do piso ao teto. Nesse caso aí que ele está falando, 2,10 metros da altura do chuveiro ao piso. Ou seja, o pé direito ele deve ser superior a 2,10 metros. 2,50 metros, por exemplo, 2,40 metros. Para ter a diferença do chuveiro para o teto. E pega uma imagem aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5 chuveiros. Vamos supor que essa altura do chuveiro, né, lá da parte superior do chuveiro até o piso,
seja 2,10 m. Então o pé direito tem que ser superior a esse 2,10 m. Vamos supor aí que seja 2,80 m, de acordo com a imagem aí. Até porque essa altura ela não é constante, né? Ela não é a mesma, porque ela não é um teto horizontal, né? Ele tem diferença de altura. Mas eu quero que vocês percebam isso aí, né? Se a altura do chuveiro ao piso tem que ser 2,10 m, então o pé direito deve ser no mínimo quanto? 2,10 m. Né? Que o chuveiro vai ficar ali colado no teto. Não é legal, né? Então tem que ser superior a 2,10 m, 2,40 m, para ter essa diferença, assim como é apresentado na imagem. Ele fala que os pisos locais onde forem instalados os chuveiros devem ter caiamento, que assegura escoamento da água para a rede de esgoto, né? Para quando houver e ser de material antiderrapante ou provido de estrados de madeira. Os chuveiros devem ser de metal ou plástico, individuais ou coletivos, dispondo de água quente. Essa questão da água quente aí é quase que impossível você encontrar água quente no canteiro ou numa frente de obra, né? Seria necessária uma instalação, né, elétrica que suportasse ali aquela resistência para aquele determinado chuveiro, que vocês sabem que para ser um chuveiro elétrico não é qualquer resistência. E além do gasto, né, gasto de energia vai aumentar consideravelmente. Imagine aí um canteiro de obra com 50, 60 trabalhadores todo dia utilizando chuveiro elétrico. Não tem muito sentido, a empresa não vai gostar muito dessa ideia aí, mas é o que tem na NR18. Mas pode ter certeza que na prática, na real, eu sinceramente nunca vi água quente em canteiro de obra em frente de trabalho, mas é o que está dizendo aí. E sobre o primeiro item lá, sobre esse caiamento, né, que ele chamou aí, né, para escoar a água, tem que ter aquela diferença no piso para que a água vá para o ralo. Pronto, é isso aí que ele está falando. Para não acumular água no local ali onde você esteja utilizando o chuveiro, tomando banho. Enfim, é só isso aí que ele está falando na letra A, que por incrível que pareça é muito comum a gente encontrar. Não existe esse caiamento e a água acumula, não escoa, né, para o ralo. Deve haver um suporte para sabonete e cabide para toalha correspondente a cada chuveiro, ou seja, cada chuveiro deve ter o seu porta, né, toalha e para colocar o sabonete. Os chuveiros elétricos devem ser aterrados adequadamente quando eles existirem, né, que realmente eu desconheço. Chuveiro elétrico em canteiro de obra em frente de trabalho. Como eu falei, pode ser que tenha chuveiro elétrico num local, num banheiro, né, mais reservado, que é mais de uso exclusivo para as mulheres, para a parte administrativa e para a parte gerencial. Para o pessoal, que é o que compõe a maior força de trabalho, né, da construção civil, são os operadores, os trabalhadores, braçais, né, chuveiro elétrico, sinceramente eu desconheço, mas tem na NR18. Apenas é uma ABNT, né, Associação Brasileira de Normas Técnicas, que trata sobre essa parte de aterramento, né, que o chuveiro elétrico tem que ser adequadamente possuir, né, esses aterramentos para evitar uma descarga elétrica, um choque elétrico. No final tem o vestiário, que também compõe a NR18, que faz parte do PCMAT. Todo canteiro de obra deve possuir vestiário para a troca de roupa dos trabalhadores que não residem no local. Geralmente eles não moram próximo do local de trabalho. A localização do vestiário deve ser próxima aos alojamentos ou, né, à entrada da obra, sem ligação direta com o local destinado às refeições. Um exemplo aí de um vestiário. Isso aí está muito bonitinho. Isso aí não deve ser do canteiro de obra, isso aí deve ser de uma empresa. O canteiro de obra é mais improvisado, até porque, como já falei, não demora muito tempo. Isso aí deve ser de uma empresa. Eu já trabalhei numa empresa do setor de alimentos, que tinha vestiário, né? Todo dia eu chegava na rota, né, o transporte da empresa, e colocava o uniforme da empresa no vestiário. Cada um tinha o seu local, assim como está mostrando aí na imagem. Tem um ali, inclusive ali aberto. E era assim que funcionava lá onde eu trabalhei e funciona em muitas empresas. O canteiro de obra em frente de trabalho funciona também, existe vestiário também, mas é algo mais improvisado, não é tão bonito assim como está na imagem.
Pessoal, o PC Mata é isso. A gente continua na nossa próxima aula e se atentem, né, aos pontos que eu falei para vocês de concurso público, que pode ser que também eu cobre em alguma atividade, alguma prova aí. Valeu, até mais.